Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. A taxa média de desemprego no Brasil cai para 6,6% em 2024, o menor patamar da história, segundo o IBGE. Encontradas as duas caixas pretas do avião comercial que se chocou com um helicóptero militar e caiu em um rio, na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Em um dia após o ocorrido, o aeroporto da capital americana viveu um dia de luto e reflexão. O governo de Israel recebe a lista com os nomes de reféns que serão libertados no sábado. A Colômbia deixa de operar helicópteros antidrogas dos Estados Unidos após o congelamento de programas de ajuda externa. E o filme Ainda Estou Aqui bate 4 milhões de espectadores no Brasil após a indicação para o Oscar. Agora no Jornal Mundial. A Colômbia deixou de operar 18 helicópteros antinarcóticos pertencentes aos Estados Unidos, seu principal parceiro militar na luta contra guerrilhas e narcotraficantes, depois que Washington congelou programas de ajuda externa. A Colômbia deixou de operar helicópteros antidrogas dos Estados Unidos após Washington congelar programas de ajuda externa. Até o presidente Donald Trump chegar ao poder recentemente, a polícia colombiana contava com o apoio de 22 dessas aeronaves americanas como parte de acordos de cooperação no combate ao narcotráfico. No entanto, na sexta-feira, soube-se que o secretário de Estado Marco Rubio ordenou o congelamento de praticamente toda a ajuda externa de Washington, exceto as destinadas a Israel e ao Egito. Uma fonte policial colombiana confirmou que 18 helicópteros americanos, alguns deles Black Hawks, que a instituição tinha, permanecerão no solo, ou seja, fora de uso, diante da medida adotada por Trump. O apoio dos Estados Unidos é vital para a Colômbia, o maior produtor mundial de cocaína, com 253 mil hectares de folhas de coca plantadas. Desde 1999, o governo americano apoia suas forças militares com o Plano Colômbia, uma ajuda multimilionária para combater grupos guerrilheiros e cartéis de drogas financiados pelo tráfico de drogas. Apesar desses esforços, a Colômbia continua sendo o país que mais produz cocaína, cerca de 2.600 toneladas em 2023, e os Estados Unidos são o principal destino da droga. O governo israelense recebeu uma lista com os nomes dos reféns que vão ser libertados no sábado. Na quinta-feira foi realizada a terceira troca de prisioneiros mantidos na faixa de Gaza por palestinos. O refém franco-israelense Ofer Calderon, o israelense-americano Keith Siegel e o israelense Yarden Bibas são os 3 reféns que estão na lista de sequestrados em Gaza, que devem ser libertados no sábado pelo movimento islamista Hamas. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pelo Fórum de Famílias de Reféns. Segundo a ONG Clube de Prisioneiros Palestinos, na quarta troca desde a entrada em vigor da trégua em Gaza, Israel deve libertar 90 palestinos detidos em suas prisões, incluindo 9 condenados à prisão perpétua. O braço militar do Hamas anunciou durante a manhã que havia preparado a lista de 3 homens que poderiam ser libertados no sábado, mas sem divulgar os nomes. O governo israelense confirmou que recebeu a informação. Desde o início da trégua, o grupo islamista Hamas, que governa a faixa de Gaza, libertou 15 reféns sequestrados durante o ataque de 7 de outubro de 2023. Na quinta-feira, 3 reféns israelenses e 5 tailandeses foram libertados em Gaza, em troca de 110 palestinos presos em Israel. Esta foi a terceira troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos, com base no acordo de cessar-fogo de 19 de janeiro para encerrar mais de 15 meses de guerra em Gaza. A taxa média de desemprego no Brasil caiu para 6,6% em 2024, o menor patamar da história, segundo dados do IBGE. A reportagem é de Caio Teles. No ano de 2024, o Brasil registrou a menor taxa média de desemprego desde que o IBGE começou a calcular esse índice em 2012. O percentual médio no ano foi de 6,6%, segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios.
contínua divulgada nesta sexta-feira. No trimestre encerrado em dezembro, a taxa foi de 6,2%. A população desocupada média em 2024 foi de 7,4 milhões de pessoas. Trata-se de uma redução de 13,2% em relação ao ano anterior, que era de 2,5 milhões. Seguindo o padrão internacional, o IBGE classifica como desocupadas pessoas que não trabalham, mas que estão ativamente em busca de uma oportunidade. Quem não está preocupado em emprego é calculado em outro índice das pessoas fora da força de trabalho, quem também vem caindo nos últimos anos depois da pandemia do Covid-19. O país também bateu o recorde de pessoas ocupadas em 2024, mais de 103,3 milhões na média do ano, uma alta de 2,6% em relação a 2023, que foi 100,7 milhões. Esse grupo representa 58,6% de toda a população brasileira de 14 ou mais, percentual chamado de nível da ocupação, que cresceu 1,0 pp em relação ao ano anterior, 57,6%. Foi o maior nível de ocupação da série histórica, que antes havia sido registrado em 2013, 58,3%. Os números incluem pessoas como qualquer tipo de ocupação, como empregados no setor privado, funcionários públicos, empreendedores e autônomos. Veja alguns dados a seguir. Empregados com carteira assinada, 38,7 milhões, alta de 2,7%. Empregados sem carteira assinada, 14,2 milhões, alta de 6%. Trabalhadores por conta própria, 26 milhões, alta de 1,9%. Trabalhadores domésticos, 6 milhões, queda de 1,5%. Os trabalhadores informais somaram 40,3 milhões em 2024, também na média anual. O grupo representa 39% do total de pessoas ocupadas, taxa de informalidade, contra 39,2% no ano anterior. As caixas pretas do avião de passageiros que se chocou no ar com um helicóptero militar em Washington, na noite de quarta-feira, foram encontradas. A informação foi divulgada por meios de comunicações americanas ontem, um dia após a tragédia. O aeroporto da capital americana viveu um dia de luta e reflexão pelas vítimas do acidente. As duas caixas pretas do avião de passageiros que se chocou no ar com um helicóptero militar em Washington foram encontradas. A informação foi divulgada por meios de comunicação americanos nesta quinta-feira. Os investigadores recuperaram o gravador de voz da cabine do piloto e o registrador de dados do voo, que serão analisados pela Junta Nacional de Segurança no Transporte, responsável pela investigação, informaram fontes anônimas às emissoras CBS News e ABC News. 64 pessoas viajavam no avião que colidiu com um helicóptero do Exército, com 3 militares a bordo, na noite de quarta, sobre o rio Potomac. Os destroços das duas aeronaves estão emergindo das águas e barcos de resgate e equipes de mergulhadores vasculham a área. Com 67 mortos, o acidente é a pior catástrofe aérea dos Estados Unidos desde que um avião da American Airlines caiu logo após a decolagem do aeroporto John Kennedy, em Nova York, em novembro de 2001. O dia seguinte à tragédia, no Aeroporto Nacional de Washington, Ronald Reagan foi de tristeza. Quem tinha de pegar um voo nesta quinta-feira embarcou sob reflexão após a colisão que matou 67 pessoas na capital americana. Sempre sou um pouco nervosa ao voar, mas toda vez que saímos de carro, de trem ou qualquer coisa, há um risco com a viagem. Meu coração está com todas as famílias e amigos de todos que estavam na tragédia. Bem, ainda estou confortável em voar hoje. Se eu não tivesse, teria cancelado meu voo e ficado em casa ou apenas ido trabalhar. Mas estou a caminho de Tampa e me sinto muito confortável no que diz respeito à segurança. Eu me sinto seguro, quero dizer, é uma pena, mas ficaremos bem. A colisão entre um avião comercial com 64 pessoas e um helicóptero militar com 3 tripulantes foi o pior desastre aéreo nos Estados Unidos em mais de uma década. As aeronaves caíram nas águas do rio Potomac e não houve sobreviventes.
Entre as vítimas do acidente está o casal de patinadores artísticos da Rússia, Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, campeões mundiais em 1994. Eles viajavam com outras personalidades do mundo da patinação americana. Não está claro como um avião com tecnologia para evitar colisões pode ter se chocado contra o helicóptero sobre a capital do país. A seguir, a seleção para professores temporários do estado do Ceará é marcada por denúncias de candidatos. E o filme Ainda Estou Aqui bate 4 milhões de espectadores no Brasil, após a indicação para o Oscar. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. O compositor brasileiro Toninho Gerais travou uma batalha judicial contra a cantora Adele ao acusá-la de ter plagiado uma música dele. Em dezembro, uma decisão judicial proibiu que as filiais brasileiras da Sony Music e Universal Music parassem de reproduzir a canção em todo o mundo. O compositor brasileiro Toninho Gerais espera inspirar outros artistas a defender seus direitos. Em dezembro, um juiz do Brasil ordenou que a música Million Years Ago, da superestrela pop britânica Adele, fosse retirada do ar em todo o mundo devido a uma denúncia de plágio que está sendo avaliada. Agora, pequenos artistas, tem muitos e muitos e muitos e muitos e muitos. Então, eu represento essa fatia, essa camada que não tem muita voz, mas através da nossa luta, a gente vai encorajar muitos outros autores a tomar decisões e procurar os seus direitos. Toninho apresentou uma ação por plágio por considerar que Million Years Ago, de 2015, havia copiado a melodia de Mulheres, um sucesso interpretado pelo sambista Martinho da Vila em um álbum lançado em 1995. É uma música que ela traduz o popular, o lado popular da música brasileira. O povo brasileiro canta essa música até hoje, todo quanto é canto. No Brasil, você chega no Nordeste, no sul do país, Mulheres é conhecida. A decisão judicial, emitida no dia 13 de dezembro, exige que as filiais brasileiras da Sony Music e da Universal Music, gravadoras da cantora, parassem de utilizar, reproduzir, editar, distribuir ou comercializar a música, sob pena de multa de R$50 mil. Esse caso do Toninho está mostrando que é possível, né, a gente, mesmo aqui no Brasil, mesmo um compositor, que é uma briga meio de Davi e Golias, conseguir decisões efetivas contra plágios, por exemplo, de natureza internacional. Na denúncia de plágio apresentada em um tribunal do Rio de Janeiro, a defesa de Gerais exige, entre outras coisas, R$1 milhão por perdas e danos. A canção Million Years Ago esteve no meio de outra polêmica na Turquia, quando internautas disseram ter identificado semelhanças com a melodia de uma música do cantor curdo Ahmet Kaya, morto no ano 2000. Eu tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Marcelo Marques traz os detalhes de como fica a previsão para o sábado. Boa noite, Marcelo. Oi, João Pedro. Boa noite para você, para a Vitória e boa noite para você. Alerta de temporais em quase todo o país. Fevereiro se inicia com alertas de temporais em estados das 5 regiões brasileiras. No sul, a chuva continuará presente nos 3 estados, intercalando com alguns períodos de melhora. Destaque para a faixa norte, Serra, região metropolitana de Porto Alegre e centro-leste catarinense, além do leste do Paraná, abrangendo as 3 capitais, onde há alerta para temporais. No sudeste, o tempo permanecerá instável em grande parte dos 4 estados da região. Destaque para os acumulados elevados de chuva registrados desde a segunda-feira.
que continuarão altos neste sábado. Há risco de temporais em todo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e sul do Espírito Santo. Já no Centro-Oeste, alerta de temporais para Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e toda a faixa norte de Mato Grosso do Sul. A única área com pancadas mais isoladas será a faixa centro-sul no território sul-mato-grossense. As temperaturas continuarão elevadas em todo o Centro-Oeste. Na região Nordeste, a chuva avança para boa parte do interior nordestino. Alerta de temporais para o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, oeste de Pernambuco e toda a faixa centro-oeste da Bahia. Enquanto na região Norte, a chuva seguirá presente em grande parte da região. Há alerta para temporais em Rondônia, no Amazonas, em Roraima, no Pará, Tocantins e Amapá. O forte calor, combinado com a grande disponibilidade de umidade, favorece a permanência do tempo instável. Destaque para o Acre, onde o sol predomina de maneira mais efetiva ao longo do dia, com previsão de pancadas isoladas. Uma boa noite, um bom final de semana a todos. João Pedro, Vitória. Obrigado, Marcelo. Um bom fim de semana para você. A seleção para professores temporários do estado do Ceará está sendo marcada por denúncias de candidatos. A Secretaria de Educação se manifestou em uma nota. Veja na reportagem de Gabriel Braga. Uma demanda da própria categoria, a seleção pública de professores temporários para as escolas da rede estadual do Ceará tem sido marcada por instabilidades, falta de zelo e angústia. Ao longo do processo, candidatos denunciaram a falta de clareza sobre o resultado da prova de títulos, problemas na etapa e no sistema de lotação. A seleção pública foi lançada em outubro de 2024 por meio do edital número 008-2024, com o objetivo de suprir as necessidades das escolas da rede pública estadual. Em meio aos impasses com a convocatória dos professores temporários, o início do ano letivo foi adiado para o dia 5 de fevereiro, diferente da programação anterior. Segundo o calendário letivo, publicado pela Secretaria da Educação do Estado, SEDUC, o retorno das aulas estava marcado para o dia 3 de fevereiro. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer se comprometeu a transformar o Reino Unido no líder mundial em inteligência artificial, uma iniciativa que avança por todos os setores da sociedade e promete se tornar realidade, inclusive dentro de sala de aula com professores e alunos. O David Game College, uma escola particular no centro de Londres, vem realizando um projeto piloto há quase 6 meses, no qual os alunos aprendem disciplinas básicas para os exames de graduação no ensino secundário. Até aí tudo igual, mas o processo de aprendizado usa plataformas de inteligência artificial em vez de professores. O ensino e a educação serão transformados pela inteligência artificial. Não há dúvidas sobre isso. A inteligência artificial não vai desaparecer. Então, ou você é ágil e a adota, ou pode se tornar mais tarde, até certo ponto, uma vítima dela. O que estamos tentando alcançar aqui, e acho que muitas outras escolas, é trabalhar com ela. Segundo John Dalton, que é mestre em biologia, a inteligência artificial é capaz de avaliar os conhecimentos de um estudante com maior precisão do que o professor médio e permite um ensino mais personalizado. Também pode ajudar a identificar lacunas no aprendizado dos estudantes e apontar benefícios e riscos da tecnologia voltada ao ambiente escolar. Eu tenho minha intuição e tenho minha experiência, que vale alguma coisa, mas não consigo apontar isso com exatidão. Os sistemas de inteligência artificial podem lhe dar esse nível de granularidade. A tecnologia pode identificar o porquê, pode dizer o que o aluno sabe e o que ele não sabe, com um grau maior de precisão do que um professor médio. Até o momento, 7 estudantes do ensino médio participam do projeto piloto. Em uma pequena sala de aula, eles têm acesso a computadores para usar o programa. Em vez de professores, os 7 estudantes têm treinadores pedagógicos, qualificados como docentes, mas que não necessariamente conhecem o conteúdo das diferentes disciplinas. Sua função é mais a de orientar os estudantes no uso de sistemas de inteligência artificial. Também são apoiados na aquisição de competências menos técnicas, como a capacidade de debate.
Estou esperançosa de que para os professores, essas ferramentas permitirão que façam coisas que não conseguiam fazer antes. Permitirá que tenham insights sobre onde um aluno está com dificuldades e onde eles podem colocar sua ajuda. Mas um ponto essencial, não queremos salas de aula sem professores. A aluna Massa Aldaleit, de 15 anos, afirma ter tido uma impressão positiva com a experiência. Em relação às aulas de inglês, uma de suas matérias favoritas, ela pensava que na disciplina era preciso ter um professor diante dela, mas admite que a experiência funcionou. Na verdade, é muito eficiente. Eu estava insegura no começo porque é natural se sentir insegura. E então, depois de realmente estar com a tecnologia por um longo tempo, você pode ver a evidência bem na sua frente. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, se comprometeu em meados de janeiro a transformar o Reino Unido no líder mundial em inteligência artificial. Inclusive, o governo acredita que a tecnologia poderia ajudar os professores a organizar suas aulas e também na correção das provas. Pelo jeito, o caminho do aprendizado vai ganhar mais uma fonte para o conhecimento. O filme Ainda Estou Aqui alcançou 4 milhões de espectadores no Brasil após a indicação do longa ao Oscar. João Pedro Coutinho traz as informações desse alcance. Boa noite, João. Olá você, olá a todos que estão nos acompanhando ao vivo, direto aqui dos nossos estúdios. Pois é, Ainda Estou Aqui, uma produção original do streaming Globoplay, bateu 4 milhões de telespectadores nessa quinta-feira. E para quem não sabe, esse filme recebeu 3 indicações na premiação Filme Internacional e Fernanda Torres como melhor atriz. Abre aspas, a Sony Pictures distribuiu em uma postagem no Instagram. A distribuidora Sony Pictures disse em uma postagem no Instagram. Abre aspas. Mais um marco que já entrou para a história. Somos mais de 4 milhões que já se emocionaram com Ainda Estou Aqui. Assista hoje exclusivamente nos cinemas, comunicou. Após o anúncio das indicações, o filme voltou para o topo dos mais vistos no país. Em seu 12ª semana de exibição, 12ª semana de exibição, Ainda Estou Aqui levou 216 mil pessoas ao cinema, somando uma bilheteria de 5,3 milhões. O filme já arrecadou 84,3 milhões desde sua estreia. Mais uma vitória aí para o nosso Brasil. E vamos ver se no Oscar a gente vai ganhar. Com certeza no Oscar a gente vai ganhar. Vamos ter fé que uma hora a gente vai ganhar esse Oscar da Fernanda Torres. Então é isso. Essas são as informações. Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigada. Muito obrigada pelas suas informações. Um bom fim de semana. Só relembrando que amanhã não haverá JM por conta de alguns compromissos, mas retornaremos nossa programação normal a partir de segunda-feira, dia 3. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram. Boa noite para você. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite e um bom fim de semana. Jornal Mundial. Oferecimento. Deputado estadual Sérgio Aguiar. Mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.